A gente acaba se voltando muito à maternidade quando é mãe, não tem como não, mesmo que tu não queira, né? Exige bastante de ti, assim. Mas tu também tem outros papéis antes deles existirem, tu tinha teu trabalho, né? Tu tinha teus amigos, tu tinha outras coisas, e muita gente acaba anulando isso e acaba se frustrando bastante, assim, né? Então, eu acho que tudo é muito um equilíbrio. Vamos passear. Quem é que vai passear? Quem é que vai passear? Quem é que vai passear? Eu sempre batalhei muito e sempre gostei de trabalhar, né? Então é uma parte de mim, assim, bem importante, que tem um significado bem grande na minha vida, assim. Tá brincando? Quer descansar um pouco? Quando eu tive o Theo há 7 anos, quase 8 anos atrás, eu saí de licença e quando estava chegando no momento de voltar ao trabalho, eu tive aquela dúvida que eu sei que assim é a dúvida que 90% das mães têm, sabe? Entre mesmo adorando trabalhar, mesmo adorando, né, a sua carreira, a sua profissão, aquela coisa de deixar o filho, sabe? De não estar perto dele, de não, né? Tu fica com aquela angústia, é uma decisão bem difícil. E eu sei, e hoje com o Thomas muito mais, que uma coisa não anula a outra, né? Claro que a gente não tem tanto tempo de convívio, mas tu tá realizada, faz tu ser uma mãe melhor também, né? Então, hoje em dia, eu já não tenho esse receio que eu tive com ele, de não ver crescer, de não acompanhar. E a profissão é uma parte da gente, né? A gente gosta de se sentir útil, de se sentir realizada, de fazer alguma coisa que faça diferença na vida de outras pessoas, que o teu trabalho, né, faça diferença, assim. E eu tive a oportunidade, assim, como jornalista, de usar a maternidade para isso também. E foi aí que surgiu o meu Instagram, meu blog ali, onde eu dividia os meus anseios como mãe com outras mães. Então, era uma coisa que era para já me ajudar a não ser tão solitária na primeira maternidade, tirar dúvidas com outras mães que eu, né, com quem eu convivia ou com quem eu conhecia, que foi uma rede que foi se formando assim muito grande. E ao mesmo tempo não deixava de ser um trabalho como jornalista, né? Porque eu buscava conteúdo, eu buscava assunto relacionado a essa vida materna e trazia as dúvidas que eram minhas com respostas para outras mães que também tinham essas dúvidas. Então, acabou sendo uma coisa legal que uniu o trabalho com a maternidade. Eu acho que o maior desafio de conciliar é assim, a rotina, a logística mesmo, assim, de tu ter, ainda mais agora eu tô vendo com 2 crianças a correria que é, né? Então, é um eterno correndo contra o tempo. Tu tem que levantar, arrumar um, leva para a escola, ajeita outro, pensa no trabalho tu tem que ser produtiva, né? Tu não pode estar cansado, tu não dormiu muitas vezes à noite, principalmente com um bebê pequeno, então tu tem que estar atenta. Então, conciliar isso, assim, né, eu acho que é o maior desafio, assim, mesmo que tu trabalhe em casa, né, as mães que são empreendedoras, assim, tu conseguir atender as crianças, atender o cliente, estar no computador, ou tu ir, tu ter um horário fixo que tu tem que se deslocar, então com quem que tu deixa a criança, com quem que tu não deixa na escola, contrata uma babá, tem uma rede de apoio, uma mãe, uma avó, né. Sou muito grata à Salute, inclusive, por isso, por ela ser uma empresa que é família, que pensa na família, assim, né, e se importa, claro, tem todas as questões legais que tem que ser feitas, né, mas todas são seguidas à risca, assim. Como eu engravidei num período de pandemia, eu fui afastada do trabalho, então eu trabalhei de casa por questão da, né, por estar grávida, enfim.
Tu quer conversar? As 2 gestações eu estava trabalhando em empresas que me apoiaram totalmente, assim, sabe? Eu tive muita sorte, sei que muita gente não tem essa sorte. Infelizmente, a gente ainda vive, né, numa sociedade que exclui um pouco as mães, né, por ter filhos e aquela velha história, vai deixar com quem quando estiver doente, não vai vir trabalhar, né? Essa questão que sempre é levantada. A Salute preza muito pela igualdade de gênero, né? Então a gente está fazendo sempre um trabalho para que a gente tenha cada vez mais equilibrado isso, mas as mulheres, elas são fundamentais. Inclusive, uma realidade diferente da Salute, da maioria das empresas de mercado, é que a gente tem muitas mulheres na liderança, né? O que a gente às vezes acaba vendo até que isso tem um preconceito em algumas empresas, então a gente fomenta o desenvolvimento dessas lideranças femininas. Mais de 95% da empresa ela é composta por mulheres. E até pouco tempo atrás era praticamente 99%, né? E a gente tem um número de mulheres muito grandes que são mães. Do momento em que a mulher descobre a gestação, né, ela passa então a ser assegurada por um direito que é de ela não poder ser desligada da empresa, né, de nenhuma forma. Então ela passa a ter a estabilidade, né, como gestante. Ela não precisa de nenhuma forma comprovar essa gravidez para a empresa, né? Então, mas a partir daquele momento em que ela tem a ciência da gestação, ela já tem direito à estabilidade. E essa estabilidade, ela se estende por até 5 meses depois do nascimento do bebê. Durante a gestação, a mulher tem o direito de se afastar do trabalho para fazer as consultas de rotina e também pelos exames complementares de no mínimo 6 consultas ao longo da gestação, sendo que dependendo da convenção coletiva que a empresa tiver, isso pode mudar. No caso da Salute, a gente tem uma previsão de no mínimo 8 ausências. Também se assegura para o pai, né, até a ausência de até 2 dias durante aquela gestação para poder acompanhar a companheira ou a esposa. A licença maternidade ela é um benefício que é concedido a toda mulher que é contribuinte do INSS, independente dela ser uma colaboradora efetiva, CLT, terceira, temporária, né, empregada doméstica também tem esse direito. Então é um período de 120 dias de licença, que é um período totalmente remunerado. Ela também é concedida àquelas mulheres que infelizmente têm algum tipo de problema durante a gestação e acabam tendo um aborto espontâneo. Também se estende a licença maternidade àquelas mulheres que fazem a adoção de alguma criança ou então que ganham judicialmente a guarda pelo mesmo período de 120 dias. Quando ela retorna, ela tem o direito a uma pausa, né, um descanso à parte do que já está previsto na jornada de trabalho dela, com 2 intervalos de 30 minutos para que ela possa fazer uma amamentação adequada. Também continua de acordo com a empresa e com a CLT as possibilidades de ela se ausentar para poder fazer acompanhamento da criança na pediatria e também o acompanhamento dela com um profissional especializado da mulher. Então a Salute preza muito pela maternidade, pelas mulheres, pelo desenvolvimento das mulheres e principalmente pela oportunidade de elas se desenvolverem, independente de serem mães ou não, mas principalmente de assegurar um ambiente de qualidade, um ambiente tranquilo e muito saudável para que ela retorne após a licença maternidade. Pela maternidade eu nunca sofri nenhum preconceito, mas por ser mulher, infelizmente, né, logo que eu vim morar aqui em Porto Alegre, meu primeiro trabalho aqui, sim. E isso me marcou muito, assim, até, graças a Deus eu não vivi mais isso, mas até hoje, assim, isso me incomoda de falar, de pensar, sabe? Existe, infelizmente, ainda muita empresa que não acolhe, né, as mães, não acolhe essa maternidade e isso gera uma preocupação muito grande das mulheres quando querem ser mães, tipo, será que eu vou conseguir depois me manter no mercado, né? Ou será que eu vou voltar por necessidade financeira ou porque realmente gosta do seu trabalho, como eu disse, né? A gente não é só mãe, né? E também quando engravida se assusta na hora de contar para o seu empregador, né? Como é que vai ser a reação, assim. Então, acho que a gente evoluiu muito, assim, graças a Deus, mas ainda tem muito que caminhar, porque ainda há muito preconceito, assim, principalmente para as mães, né? A gente brinca brinca, mas é uma realidade, né? Que as mães, nós acabamos desenvolvendo potencialidades que talvez antes não tínhamos, né? Que é da gestão de crise, né? Que é de gerenciar as brigas em casa, a gente consegue organizar isso. A questão do consumo consciente, né?
várias potencialidades, assim, a gente até abordou isso no nosso episódio do podcast, né, da Salute, que é sobre a maternidade e as carreiras. Então é bem legal, até sugiro ouvirem o podcast que tá bem bacana, assim, fala muito sobre esse tema. Não sei se eu já contei, mas eu tô esperando um irmãozinho ou uma irmã desde os 3 anos. Antes, eu não tava tão feliz, agora eu tô mais. Mudando rota. Olha, parece que a nossa rota mudou.